Seja bem-vindo à quarta aula do nosso curso avançado em Diagnóstico e Planejamento de Comunicação. Até aqui já conhecemos diversos modelos, metodologias e mapas mentais nacionais e internacionais para lidar com esse fenômeno complexo que é a comunicação integrada e estratégica, como propõe o nosso mapa, desenvolvido recentemente pela nossa equipe. Na aula de hoje, você vai conhecer os pilares do planejamento de comunicação e como esses pilares precisam dialogar com outras áreas, destacando também os papéis que nós, comunicadores, podemos desempenhar nos chamados organogramas institucionais. E existem vários modelos de organograma e vários tipos de escopo para as áreas de comunicação, áreas mais estratégicas, áreas mais operacionais, momentos em que a comunicação é vista como operacional ou estratégica. A gente vai estudar cada um deles na nossa aula de hoje. E, falando nisso, sabemos que existem muitos nomes e muitos caminhos a percorrer ao longo do nosso curso avançado e no dia a dia de trabalho, mas, sobretudo, o comunicador integrado estratégico, ele precisa estar atento aos pilares. Que pilares são esses, Isabela? A gente sabe que todo o processo de comunicação, o que é visível, o que é conteúdo, o que sai naquele canal é apenas a ponta do iceberg. Tudo isso é baseado na estratégia. Essa estratégia de comunicação, como vocês estão vendo na esfera azul, ela precisa dialogar com o ambiente organizacional e com a cultura. Por isso que antes do plano vem a leitura de ambiente, que também é chamada de leitura de cenários ou diagnóstico de comunicação 360, que iremos aprofundar nas próximas aulas. Todo esse processo precisa ser embasado por um patrocínio e uma atuação forte da nossa liderança. E a gente tem ali outro pilar, que é a gestão da mudança, com a base organizacional, um momento de transição entre uma cultura hierarquizada para uma cultura mais voltada para a gestão do conhecimento. E tudo isso tem como pilar central a parceria entre a área de gestão, pessoas e comunicação, com sempre o apoio da liderança e o patrocínio, que é o sponsor. Então, para tangibilizar esse exemplo para vocês, eu trouxe um estudo de caso que é da marca Pierre Fabre Brasil, onde nós fizemos exatamente o que você vai saber fazer após finalizar o nosso curso. Nós fizemos uma análise 360, destacamos um pouco do micro e macroambiente e do histórico da marca, que está em 45 países. Na época desse retrato, que é o diagnóstico, a empresa ainda não possuía um site no Brasil, e o objetivo era analisar os cenários e oportunidades para fortalecer e aproximar a marca do público brasileiro. Esse case ele está disponível na íntegra para vocês. E o que nós vimos nesse momento de analisar canais e redes sociais e também as oportunidades da marca? A marca ela dialogava muito sobre seus produtos dermocosméticos, mas ainda não havia uma comunicação voltada para o público brasileiro no sentido de ir além do produto e mostrar a marca, a sua cultura, os seus pilares, que a gente acabou de falar, e principalmente como a marca e os produtos transformam a vida das pessoas. Sabemos que conteúdo efetivo não é só post. Conteúdo efetivo é aquele que gera conexão e diálogo com a vida das pessoas, e vamos também trabalhar isso aí ao longo das nossas próximas aulas. Temos aqui uma reflexão muito importante que tem a ver com a atividade de consultoria e também o formato de atuação, que é onde nós ficamos no organograma. Temos aqui o modelo organizacional e burocrático, onde a comunicação ela é um pedaço da diretoria, estando a ela subordinada diretamente. Temos uma estruturação que é chamada de modelo matricial, onde eu tenho uma comunicação por área, por núcleo, por projeto, ou uma atuação da comunicação em um departamento, em cada matriz, em cada sucursal. Temos um modelo que também é chamado de orgânico ou modelo em rede, com pontos focais da comunicação ao longo das áreas, e o mais difícil de todos, que é o organograma circular ou radial, onde não há hierarquia, não há organograma. Todas as áreas se dialogam e os fluxos de comunicação eles são transversais. Então, a hierarquia é minimizada em prol da colaboração. Mas essa colaboração só ocorre se as áreas têm a visão estratégica. E
tem um espírito voltado para o resultado do negócio, não é uma área buscando mais atenção que a outra. Para que tudo isso saia do papel e saia dos modelos mentais, a gente precisa de planejamento estratégico. E planejamento estratégico é um processo que, como a gente pode ver aqui nos nossos mapas mentais e infográficos, é um processo que vai ajudar a empresa a formular o entendimento claro e estruturado de onde ela está, vai delimitar a estratégia e, junto com a gestão e a comunicação, pensar em onde a empresa pode chegar. Esse processo de formulação, de análise de cenários, precisa considerar ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos, que é a clássica matriz SWOT. Olhamos ambiente interno, ambiente externo, sempre lembrando que a matriz SWOT ela jamais pode ser inventada. Primeiro você analisa os cenários, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, depois tangibiliza isso na sua matriz. O que eu já vi de matriz SWOT inventada, assim como não existe estratégia sem planejamento, não existe planejamento sem diagnóstico, também não existe matriz SWOT inventada. A gente precisa ler informações do concorrente, informações do setor, estudar o nosso negócio e fazer uma imersão na realidade do nosso cliente. Então, lembrando aqui que forças e fraquezas, elas são inerentes ao negócio, ou seja, ao microambiente, a empresa e sua realidade próxima, e ameaças e oportunidades são fatores externos à organização, também chamados de fatores incontroláveis ou macroambiente. Então, antes de planejar e de chegar à elaboração desse processo, que é o planejamento estratégico empresarial, você precisa considerar tudo à sua volta. Não é somente o ambiente interno e nem somente o ambiente externo. É tudo isso sem esquecer das pessoas, como propõe a metodologia do professor Fábio Arruda. Então, esse processo de planejamento estratégico vai delimitar objetivos estratégicos, indicadores estratégicos, culminando nas metas e plano de ação. O grande problema do nosso mercado é que a gente só foca na ação. A gente pula o diagnóstico, o planejamento e a estratégia e quer focar somente no plano de ação. Mas o processo 360 que você está aprendendo com exclusividade aqui no nosso curso, ele vai conectar os planos corporativos, o plano de marketing com o plano de comunicação, gerando um plano integrado, ou 360, que parte do estudo de cenários para a construção de um diagnóstico estratégico, para a concepção da estratégia. Aqui, no caso do nosso cliente, a elaboração de um planejamento 2017-2021 e acabou o plano com a delimitação da estratégia? Não. Precisa também haver um trabalho de implementação da estratégia para tirar o planejado do papel e transformar o planejado em executado. A comunicação institucional, ela vai perpassar todas essas etapas, mas é muito importante que a gente não confunda os chamados níveis ou horizontes do planejamento, sendo ele o nível estratégico, que é voltado para a visão da empresa, longo prazo, objetivos gerais e alta administração. O planejamento tático, que já está no nível gerencial, com visão por unidade de negócio e definição de objetivos de médio prazo. E o chamado planejamento com foco operacional, que está voltado para tarefas rotineiras. O conteúdo que a gente publica, o follow-up, seria um exemplo de atividade operacional. O planejamento de médio prazo seria o planejamento tático. E os grandes pilares do planejamento estratégico que você conheceu no começo dessa aula são da esfera lá em cima, a esfera estratégica. A gente não pode nem focar só na estratégia e nem focar só no operacional. Deve haver um equilíbrio entre os horizontes do planejamento. Trazendo aqui para a nossa realidade, para a realidade do nosso curso avançado, a gente teria a visão estratégica, sendo também um processo de diálogo com o plano de negócios, o plano de comunicação dialogando com o plano de negócios, o plano tático se desdobrando como um filhote do plano de comunicação e o planejamento tático dando origem ao planejamento de conteúdo na rotina. Como a gente sabe, conteúdo não é algo que surge do nada. O plano de conteúdo precisa fazer parte do plano tático, que é parte do plano de comunicação, que é parte do plano de negócios, que necessita dialogar com a visão estratégica. Então, o valor estratégico do diagnóstico está em fornecer insumos e dados concretos para a tomada de decisão. Quando a gente não identifica essa realidade, como fala a professora Margarida Kunsch, a gente está pulando etapas e passando pelo risco de entregar um planejamento de comunicação que não é assertivo. Então, o diagnóstico ele gera riqueza de dados
para ajudar a empresa a alcançar os resultados almejados. É o diagnóstico de comunicação uma das fases mais importantes e ricas do planejamento. E você vai conhecer ao longo das próximas aulas a nossa metodologia exclusiva que une análise de cenários, estudo de canais, reputação. Não é somente um retrato simples, é um retrato que traduz a complexidade do ambiente em que as empresas estão inseridas. A professora Marcélia Lupetti, no livro Planejamento de Comunicação, ela também fala, no ano de 2017, que o diagnóstico de comunicação, além de desafios e problemas, ele ajuda a empresa a também olhar para potencialidades que não são limitadas à realidade do microambiente da organização. Ajuda também a empresa a olhar essa realidade fora, ou seja, no macroambiente, delimitando também como e onde ela pode operar. Se a sua empresa hoje não tem as forças internas para gerenciar determinados desafios, ela vai saber disso realizando uma fotografia ou análise de cenário. Então, um bom diagnóstico de comunicação ele tem 4 elementos essenciais. Precisa dialogar com a missão, visão e valores da empresa, estar muito atento ao cenário e à definição de negócios, analisando não somente ambiente interno, mas também ambiente externo e as pessoas, ouvindo as pessoas em um processo participativo e assim, a gente chega no diagnóstico estratégico de comunicação organizacional. Como você sabe que o nosso curso ele é avançado e é muito rico, a gente traz aqui para vocês outra metodologia exclusiva desenvolvida pela nossa equipe, que é o Framework do Planejamento de Comunicação Integrado. E a gente vai conhecer cada uma dessas etapas juntos aqui agora. O diagnóstico 360, ele começa com um retrato e fotografia do cenário interno e externo, com uma leitura integrada, que é uma fotografia que você faz da empresa, dos cenários, dos produtos da empresa, dos concorrentes e etc. Quando você detecta os problemas de comunicação e os gaps, você consegue, de forma assertiva e tangível, estruturar e definir os objetivos de comunicação, em seguida, delimitando as estratégias. Somente a partir do momento da delimitação das estratégias, você consegue estruturar as metas, que são a quantificação dos objetivos. Mas, para atingir essas metas, eu preciso desdobrar o meu plano estratégico em táticas, que já estão ali mais próximo do cotidiano. Depois de elaborar as táticas, a gente vai definir o plano tático, que é o plano de ação. Acabou aí? Não, a gente tem que trazer a estratégia para o dia a dia, no que a gente chama de ciclo de aprendizagem da estratégia ou gestão estratégica, que necessita de ferramentas de gestão de projetos, que é um bônus que você vai ter aqui no nosso curso, e isso também se dá com o apoio de cronogramas integrados do projeto. Acaba aí? Não. Precisamos ter a capacidade data-driven, que falamos lá nas primeiras aulas, que é o processo de monitoramento e mensuração dos resultados. Então, com isso, a sua empresa passa a ter um plano estratégico baseado no nosso framework de comunicação integrada. Agora que você já estudou tudo isso e a gente já está indo para a nossa próxima aula, o que eu quero que você faça? E, claro, envie a sua dúvida para a gente. Você vai escolher alguma empresa, pode ser as que estão disponíveis aqui embaixo nos nossos cases. Você vai analisar, nesse primeiro momento de diagnóstico ou fotografia da empresa, a missão, visão, valores, e essa informação você encontra no site corporativo. Você vai entender um pouquinho mais sobre a estratégia de negócios atuais, olhar também os canais em que essa empresa está e um ponto muito importante, nós vamos trabalhar em diversos momentos do diagnóstico 360 com essa mesma empresa da atividade da aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro, foi muito rico conhecer todas as etapas desse próximo framework, que é o framework do diagnóstico 360. E como você pode perceber, a gente vai agregando novas camadas que vão diferenciar você no mercado.